Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 29 de março de 2024. E como é bom termos chegado até aqui, né? Vocês conosco, nós com vocês. E Deus fazendo a obra em nossas vidas. Deus realizando grandes proezas através da palavra dele na nossa vida. Mas é muito gratificante para nós também estarmos ligados no Senhor através da sua palavra, lendo ela todos os dias. Hoje, dia 29 de março, e durante todos esses dias, nós estamos aí lendo 3 capítulos da Bíblia todos os dias, e o Senhor tem dado graça e misericórdia a cada um de nós. Nós vamos estar então hoje iniciando mais um dia de leitura diária da Bíblia, e vamos estar lendo o capítulo 7, 8 e 9. Vamos estar iniciando com uma oração. Senhor meu Deus, Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor. Hoje, dia 29 de março, meu Deus, o Senhor nos deu vitória e nós estamos aqui diante da Tua presença mais uma vez. Senhor, nós apresentamos, Senhor Deus, esse projeto que nasceu em nosso coração no dia 1º de janeiro de 2024, Senhor. Ali nós iniciamos a leitura diária da Bíblia, meu Pai. E através da Tua leitura, através da Tua palavra, o Senhor tem realizado grandes proezas e milagres em nossas vidas, Senhor. E que essa chama não venha se apagar em nossos corações, meu Pai, mas que possa todos os dias se reacender, meu Pai amado, com força, com mais força, todos os dias em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos esclarecer, Senhor Deus, a Tua palavra, nos dando entendimento, meu Pai amado, em nome de Jesus, falando com cada um de nós conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumpre minhas mãos com a paz do Senhor. Vamos estar lendo aqui o capítulo 7, 8 e 9 de 1 Reis. E assim diz a palavra do Senhor. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e viga de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte à outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de coluna de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho e de soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, como a ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali,
e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre. E era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romas. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois sobre as 2 colunas, estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs. Em fileiras ao redor estava também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua barba ao redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. E fez também a 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a largura, e de 3 côvados a altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos, da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra de base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cinta que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas
suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. E, conforme esta, fez as 10 bases, todas tinham a mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, e cada pia cabia 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romas para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romas para cada rede, para cobrirem os 2 globos de capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão o rei fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores, também de ouro, como também as taças e os apagadores e as bacias, e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata, o ouro e os utensílios, pois, entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis 8 traz como título Dedicação do Templo. Então congregou Salomão os anciões de Israel e todas as cabeças das tribos, os príncipes dos pais dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregava a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes à casa do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca
nada havia, senão só 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto poupaste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali um lugar para a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência em teus servos, que anda de todo o seu coração diante de ti. Que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe dissera, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderão conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação. Nos céus ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuntarem e viver o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então nos céus, e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti,
e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem, suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu, então, nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que ande, e dá chuva na terra que deste ao seu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze e dá a cada um conforme os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento na tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem com teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre a casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que enviares, e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles e os entregares na mão do inimigo, para que os cativarem, os levem aos cativeiros à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. E na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterão, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os levantaram em cativeiro, e oraram a ti para a banda da terra que deste aos teus pais, para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houver prevaricado contra ti. E faz-lhe misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança que tiveste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos às súplicas do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de o ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito, pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel, e em alta voz dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso a seu povo de Israel.
segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, e não nos desampare, não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no outro dia despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. 1 Reis 9 traz como título: o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o despojo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes a servir dos outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e montejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e assobriará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se curvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei.
para que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram nas terras de Cabu até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, e Bet-Heron a Baixa, e a Balaate a Tadmor, no deserto daquela terra. E todas as cidades das munições de Salomão tinha, e as cidades dos carros, e a cidade dos cavaleiros. E o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e seus filhos que restaram depois dele da terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitões, e chefe de seus carros e de seus cavaleiros. Estes eram o chefe dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordem ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocausto e sacrifício pacífico sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Zufi, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus aos seus servos marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e trouxeram ao rei Salomão. Amém? Palavra do Senhor. Uma passagem muito linda, onde realmente vem nos contar aqui quando Salomão edifica realmente um templo, né, ao Senhor. Realmente é muito lindo quando Salomão edifica o templo do Senhor, os preparativos do templo. E é muito linda a oração que Deus faz a Salomão. É muito lindo, irmãos, ver como Deus, ele trata com o homem, né? Desde os tempos de antigamente, é o mesmo Deus de hoje. O Senhor simplesmente nos pede que não sirvamos a outros deuses, que não adoramos a outros deuses, mas que simplesmente adoramos eles e andamos em sinceridade, em obediência diante da tua presença. Que o Senhor possa falar cada vez mais nos vossos corações, que essa palavra possa ser firmada nos nossos corações, para que nós possamos sempre estar andando diante do Senhor em obediência e não servindo aos outros deuses, né? Que o Senhor Deus é o único Senhor e Rei e Redentor da nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, elevando ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor.
Fica conosco, Jesus querido, abençoa cada pessoa que tem acompanhado e feito essa leitura juntamente conosco. O Senhor conhece a necessidade do teu povo, o Senhor sabe de cada súplica, e assim nesta noite, ó Pai, nós oramos e nós clamamos ao Senhor sobre estas vidas, e apresentamos elas diante do Senhor. Cobre a nossa casa com teu sangue, cobre a minha família com teu sangue, repreendendo toda fúria e todo levante de Satanás. Toda oração contrária, Senhor, sobre as nossas vidas caiam por terra agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Pai, nós queremos nesta noite elevar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e faz sobre as nossas vidas. Fica conosco, Jesus querido, nos dê um dia de amanhã abençoado, um final de semana abençoado, cheio da tua presença, cheio da tua bondade e da tua misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.